aí, tudo tranquilo? Pois é, estamos iniciando aqui mais um programa desta nova série. Alguns já viram, outros estão começando a conhecê-la. Depois da série Vozes do Brasil, que traz os grandes locutores, locutoras, pessoas que usam a voz especificamente para contar histórias sobre os 100 anos do rádio. Nós ainda estamos no período de comemorações, que deve terminar em setembro de 2023, mas até lá muita água vai rolar, muito som também. Essa série particular, ela traz a memória, a lembrança de histórias contadas por pessoas que ajudam o locutor, a locutora a aparecer. A gente sempre ouve, sempre lembra, sempre guarda mais o nome de quem está no ar. Mas lá atrás tem um bando de gente trabalhando. Nós já conversamos com grupos como os DJs, como programadores musicais, como discotecários. Hoje é diferente. Antes disso, eu não posso me esquecer de lembrar, aqui do lado, ó, você tem YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e também o podcast do Léo Jaime, do Léo Lopes, em que você pode aproveitar para ouvir o áudio, caso tenha algum problema, alguma deficiência visual, que sempre ocorre com algumas pessoas, então dá para escutar também o querido programa em áudio apenas, que é o que hoje se chama de podcast. E eu ia dizendo a vocês que nos acompanham que o companheiro de hoje, o entrevistado de hoje, é muito especial. Por algum tempo, nos anos 80, a gente era visto como, não vou dizer irmãos siameses, mas éramos quase gêmeos. Trocavam nossos nomes, trocavam as nossas funções e nós estávamos lá sempre firmes. Mas ele fez tantas outras coisas que não sei se um programa só vai dar para contar tudo. Vamos tentar resumir, senão a gente estica para o segundo. Convido aqui para ficar na tela junto comigo meu querido amigo Luiz Henrique Romagnoli, o Roma. Salve, salve, Luiz Fernando Malhoca, ou Luiz Henrique Romagnoli Malhoca, ou Romalhoca, enfim, tudo que fizeram com a gente naqueles anos misturando nossos nomes e funções, como você bem disse. Prazer estar aqui. Vai ser muito gostoso contar um pouco de histórias nessa série nova do Backstage, porque o Backstage é nada mais, nada menos do que bastidor. O nome não é assim pomposo, é porque bastidores do rádio já tem registro. Então a gente não pode usar e não deve usar, mesmo que o dono do registro ache muito legal, pode usar à vontade, concorde ou não, mas a gente não deve usar porque o registro é de uma outra empresa. Então a gente chama o rádio Backstage simplesmente para contar histórias dos bastidores do rádio. E é isso que vai ter de monte a partir de agora. Primeiro porque o nosso querido Luiz Henrique Romagnoli tem histórias muito antes disso que nós contamos agora, desse momento, que é um pedaço da nossa história em conjunto. Então vamos começar do começo. Onde nasceu Luiz Henrique, como começou o gosto pelo rádio, e depois vocês vão ver que não é só rádio. Deixa ele começar um pouquinho, eu já falei bastante. Ok. Vamos lá, Luiz Henrique Romagnoli, e eu tenho uma porção portuguesa oculta, né, que eu tenho um Gonçalves antes do Romagnoli, mas eu só uso para, enfim, problemas judiciais. Luiz Henrique Gonçalves Romagnoli nasceu em Marília, São Paulo, no dia 27/7/57, portanto não precisa fazer conta, eu tenho 65. Eu só nasci em Marília, meus pais já moravam em São Paulo, é que a minha mãe era, não natural, mas criada em Marília, e a minha avó tinha lá um hotel, ela estava radicada em Marília, e a minha mãe quis que eu nascesse perto, enfim, para ter os cuidados da vovó.
E, portanto, eu nasci em Marília, mas aos 15 dias de idade já estava em São Paulo. Então, eu sou um paulistano que tem uma cidade para chamar de minha, apenas para ilustrar a biografia e contar historinhas. Bom, eu fiz, minha educação foi toda em colégio público, escola pública, coisa do que eu me orgulho muito, porque as escolas públicas sempre foram de excelência naqueles anos 60 até 70 e tal. E fiz Universidade de São Paulo, eu me formei pela ECA, pela Escola de Comunicação e Artes, por onde também passou o Malhoca em outros anos. Eu comecei, na verdade, a gostar de rádio desde sempre. Eu tenho, inclusive, um problema que eu narro para os amigos. Eu tenho clusters perdidos na cabeça. Eles ficam zanzando, então, às vezes, eu acordo com uma música dos anos 60 que eu jamais achei que poderia lembrar. Né? Aquela coisa de acordar com música de Clóvis Candal, de Silvana e Reinaldo Calheiros, que era o chamado brega dos anos 60, e aí eu me lembro que era eu, criança, lá pela rua Paula Souza, perto do Mercadão Municipal, brincando com um carrinho, com tudo mais, e o rádio queimando solto na cozinha com os programas da época. Então eu tenho toda a memória entranhada em algum lugar dos apresentadores dos anos 60 e das músicas. Por exemplo, de vez em quando eu lembro não só de músicas, mas eu lembro de comerciais. Eu acordei um dia cantando Nós Somos os Bandeirantinhos CR da Clineu Rocha. A música inteira, hein? Clineu Rocha sempre ao seu dispor, de 5 bilhões a 1 bilhão, mais de 5 mil imóveis à disposição. Bom, enfim, o comercial inteiro. Mas eu tenho uma outra ligação com o rádio que vem através do meu pai. Meu pai não foi locutor, meu pai foi músico, mas ele trabalhava na mesma Rua Paula Souza, no mesmo quarteirão da Rua Paula Souza, no prédio que eu chamo do prédio mais musical dos anos 60. Porque ele tinha, num determinado andar que eu não lembro, eu ainda quero fazer a história desse prédio, que é sensacional. No andar tinha a Rádio Bandeirantes, no outro andar tinha a RGE Discos, e no outro teve o Estúdio Scatena. Diga. Então vamos lá. Terceiro andar, Rádio Bandeirantes. Uhum. Segundo andar, RGE. O número era Rua Paula Souza, 181. 181. Tá, o número do prédio. Uhum. E os telefones da Rádio Bandeirantes, 366361, 366362 e 366363. Esse era o grande ramal, a grande central que existia na Rádio Bandeirantes. Prossiga. Que maravilha. Eu sabia que eu ia pegar fundo o LF com essa história. Eu chamo de LF, Luiz Fernando, da mesma maneira que durante esses 200 anos que a gente se conhece, os apelidos vão se variando. E com certeza eu já vi Luiz Fernando Malhoca brandir o seu cartãozinho do Clube IRB. O Clube IRB vai premiar você. Então eu ouvia... E meu pai trabalhava nos 3 andares. Meu pai trabalhava... A RG... Aí! O Clube IRB vai premiar você. Olha que beleza. O meu pai trabalhava nos 3 lugares. A RGE, ela andou em paralelo com o Estúdio Scatena durante um tempo. O Scatena era o dono da RGE e eles bateram lata um tempo até que acharam um veio que foi através, por exemplo, dos discos da Maísa e a partir daí Agostinho dos Santos e toda uma grande leva de artistas brasileiros, mas também tinha uma coisa que poucos lembram, que assim, a RGE tinha também tanto nos seus estúdios como seus próprios selos, muita música, vamos chamar, tinha assim uma leva que eram músicas do Paraguai. Aquilo foi uma época de cantor e mariachi e tal. Não, mariachi é mexicano, mas enfim, aquela música latina paraguaia, e ela vinha para o Brasil, o enlatado, digamos, vinha para o Brasil, e aí ele era tropicalizado. Então tinha um conjunto, né, porque ela vinha normalmente só com dois violões,
Então, tinha um conjunto aqui no Brasil, em São Paulo, na RGE, que tinha basicamente um contrabaixo e tinha uma bateria, que era o meu pai, eles gravavam e sobrepunham para a gravação ficar mais bacana aos ouvidos do público. Pelo menos era essa a desculpa que meu pai dava para ficar tanta madrugada fora de casa. Então eu, criança, eu não só ouvia direto a Rádio Bandeirantes, porque meu pai fazia parte também da orquestra, dos músicos que tocavam todas as vinhetas, todas as trilhas e temas da Rádio Bandeirantes eram feitos em gravação com um grande estúdio, com grandes músicos. Então, todas essas trilhas, a partir de um certo tempo, eu assisti a gravação de muitas delas, eram feitas na própria Rádio Bandeirantes, naquele prédio mágico, onde meu pai também gravou pela RGE, vários discos, né? Inclusive foi lá que ele conheceu Maíse, e a Maíse era frequentadora de casa. Eu lembro minha mãe contando de refeições, jantares e tal, e que eu brincava com Jaiminho, depois Jaime Monjardim, diretor de grandes novelas da televisão brasileira, a quem eu vim reencontrar na TV Manchete nos anos 90, mas enfim, estou eu delirando de novo. Então meu pai, ele me levava para a Rádio Bandeirantes e lá eu conheci grandes nomes. Lá eu conheci Muibucuri, Enzo de Almeida Passos, conheci Humberto Marçal, com quem meu pai trabalhou muito tempo depois num estúdio de gravação, que era a Sonotec, que fez grandes temas publicitários do Brasil. Quem mais que andava por lá? Rubens Greifo, enfim, eu conheci os grandes apresentadores, os grandes comunicadores da Rádio Bandeirantes, e andando, com 4, 5 anos, andando lá pelos corredores, junto com meu pai. Então a minha relação com o rádio, ela vem quase de berço, ela vem da infância, né? Ela vem de um tempo muito gostoso, né? Em que eu ouvia aquilo e o rádio se entranhava na minha vida, e eu nem sabia que eu ia depois acabar entrando nessa vida fantástica e perigosa do rádio. Se me permite, só para que a vontade. gente deixe registrado para a memória o nome completo do papai, como ele era conhecido, para que fique realmente nos anais da história, e da mamãe também, já que você citou ambos. Tá, ok. Meu pai era o Cliceu Gonçalves Romagnoli, conhecido como Pirituba, baterista, com passagem por grandes orquestras. Na época tinha orquestra de baile, né? Então ele tocou muito na orquestra do Simonetti, do Silvio Mazuca, do Valdomiro Lenk, das grandes orquestras. Depois passou a ter uma vida de estúdio, né, gravando publicidade para a RGE, depois para a Sonotec. E aí ele foi se especializando também, além de tocar bateria e percussão, ele também virou arregimentador. O que é esse cara? O arregimentador é aquele que monta orquestras e grupos musicais para fazer gravação. Então, assim, iam gravar, por exemplo, Estrelas Brasileiras do Céu Azul. Então precisava, o maestro escrevia, bom, tem piano, tem baixo, tem bateria, tem 4 violinos, tem um contrabaixo e tal. Passava a lista para o meu pai e marcava o dia da gravação, e meu pai tinha que botar os músicos lá dentro. Hoje isso parece fácil, é só montar um grupo no Zap. Mas na época, os músicos não tinham sequer telefone. Telefone nos anos 60 era uma novidade, uma raridade. Então o que meu pai tinha que fazer? Ele tinha que passar na esquina dos músicos, que é São João com a Ipiranga, né? Do lado, na diagonal do que é hoje o Bar Brahma, ficava a esquina dos músicos. No quarteirão de baixo ficava a esquina dos circenses. E o objetivo era os mesmos. Os músicos ficavam por ali, tomando café, tomando uma, esperando aparecer algum trabalho. E passava o meu pai e distribuía trabalho para esses músicos. Alguns ele já conhecia, já tinha um telefone, ou você chamava um, ele avisava todos. Por exemplo, quando você tem um naipe Naipe é todos os músicos que tocam o mesmo instrumento. Então, assim, você precisa de um naipe de saxofones,
ligava, sei lá, para o Bolão, Isidoro Longano, e ele levava os outros, ou precisava para o trompete. Tinha o Buda, tinha o Irã, e tem depois, acho que dá para fazer um programa só com nome de músico, nome estranho, né? Então as orquestras que meu pai montava era Pirituba, Felpudo, Bolão, Capacete, Satanás, enfim, eles eram conhecidos basicamente, assim como um jogador de futebol era conhecido pelos seus apelidos mais do que pelos seus nomes. Então meu pai era esse cara que tocou muito, e depois ele, mais para frente, ele ficou 12 anos na orquestra do Roberto Carlos fazendo a mesma função, e depois ele foi para o 150 Night Club, que foi um grande lugar de shows em São Paulo, embaixo do edifício Maxud, e depois para o Gallery, onde ele foi gerente da banda por vários anos, até acabar a banda, quando isso já estava saindo de moda. Minha mãe, Isaura Ângela Romagnoli, professora, que durante algum tempo ficou do lar, né? Enquanto esta criança crescia mais ainda, porque eu nasci com 5 quilos, e aí depois ela voltou a se dedicar a dar aulas, e foi uma grande professora. Quando ela morreu muito cedo, aos 47 anos, ela estava em atividade, dando aula, porque a gente chamava curso primário, hoje é fundamental, no Colégio Santa Cruz, esse colégio grande, bacana, de origem canadense, que fica ali pelo Alto de Pinheiros. Então, falando pouco, como eu falo sempre, fica aí registrado nome do pai e nome da mãe. Importante. E do filho importante também, que é Luiz Henrique Romagnoli, embora conste aí apenas Roma, mas para que vocês saibam, é o nosso produtor, o nosso jornalista, e um pouquinho de cada coisa ele vai contar a miúde, ou a graúde, dependendo de como ele pretender. Luiz, um determinado dia, você falou que fez ECA, provavelmente um pouco depois de mim, porque eu sou da primeira turma e você deve ter entrado logo em seguida. Depois disso, você já tinha esse espírito humorístico, que é uma coisa inerente, não fez faculdade para isso, nasceu com você. Você já tinha essa verve toda, saber conversar, de buscar ideias e puxá-las para realizar coisas. Quando é que a coisa se concretizou? Foi através do jornalismo, foi através do jornal impresso, foi através do rádio? Como foi? Tá, vamos lá. Eu estava começando na ECA, eu estava no primeiro ano da ECA ainda, isso foi no glorioso ano de 76, 76, quando apareceu a possibilidade, através aquela coisa, uma pessoa que conhece uma pessoa, que passou a informação que o Jornal do Brasil estava admitindo estagiários. Não tinha estagiário na época. A figura do estagiário não era permitida, não era registrável no jornalismo daquela época. Ou você era repórter ou você não era. E nessa função de não era, eles precisavam de alguém para trabalhar, entre aspas, no departamento administrativo, mas que ia ficar na redação. Aí eu fui, conversei, né? Eu sou assim, passado o primeiro momento de timidez, a hora que solta aí vai embora, né? Aí eu fui lá, conversei com eles, falei do que eu estava fazendo, falei das ideias, tá? E aí eles gostaram, e falavam, ok, então assim, você sabe bater a máquina? Eu falei, claro que sei. Então você começa daqui a 15 dias, né, na virada do mês, começa daqui a 15 dias como datilógrafo da redação. Eu falei, ok, bacana. E saí de lá, fui entrar num curso de datilografia que eu não batia nada a máquina. Eu chutei, né? E aí eles aceitaram. E eu fui fazer um curso rápido de datilografia, e aí eu fiquei até hoje com uma digitação rápida e errada, porque eu não consegui fazer o ASDF, KR, então até hoje eu uso 6, 7 dedos para digitar, antes para datilografar. E aí eu comecei no Jornal do Brasil. Comecei no Jornal do Brasil em 76, e aí, estando na redação, a minha função era ouvir pelo telefone o que os repórteres que estavam na rua ou os correspondentes que estavam no interior do estado de São Paulo tinham a me passar, e aí eu datilografava, né, digitava. Estou fazendo a atualização do termo para os jovens, né? Então eu datilografava naquelas máquinas grandes e tal, e passava para a chefia, e essa era a minha tarefa.
E aí eu ficava dentro da redação, e dentro da redação eu comecei a conviver com aquele clima, de modo que no segundo, terceiro mês, num plantão de final de semana, o primeiro a falar, escuta, vai lá, Luiz Henrique, vai lá fazer isso. Eu falei, desculpe, mas eu não sou repórter. E o chefe do plantão, então, Milton Ferreira da Rocha Filho, jornalista que depois foi para o Estadão e tal, falou, não, você está aqui, velho, você está aqui para aprender, vamos lá. Vai lá e faz essa matéria. E aí eu saí e comecei a fazer matérias, de modo que com 19 anos eu já estava agregado à redação do Jornal do Brasil. Então, quando eu não estava datilografando e quando tinha alguma necessidade, eu já entrava na pauta. Então eu tinha já um paletó que eu deixava junto com uma gravata. Na época, jornalista não se apresentava sem paletó e gravata, a não ser na área de esportes. E eu comecei então a virar jornalista. O que foi ótimo, porque eu fiz a ECA. Quando eu terminei a ECA em 80, porque teve greve e tal, quando eu terminei a ECA em 80, eu já era um jornalista com 3 anos de prática, já era conhecido, né? Já tinha relacionamento com os outros jornalistas e colegas, já tinha até algumas, não exatamente especialidades, mas aquela coisa que ninguém queria fazer na época e me passavam. Então eu escrevia bastante para o suplemento literário do Jornal do Brasil, que é bom, ganhava livro, lia livro e tal, fazia matéria sobre música, esporte e coisas assim que sobravam, principalmente Assembleia do Movimento Estudantil, e fala, vai lá você com seus amiguinhos da ECA, tá? Eu ia lá ficar, acompanhar aquelas movimentações, aquelas passeatas e manifestações dos anos 70 para 80. Muito bom. O Jornal do Brasil se mudou no final dos anos 70 da Avenida São Luís para a Avenida Paulista, e eles ocupavam meio andar. E aí, do lado de lá, começaram uma obra. E entrava gente, saía gente, entrava revestimento, entrava carpete e tal, até que um dia o chefe de redação, João Batista Lemos, me chamou e falou, bom, Luiz Henrique, no tempo que ainda tinha gente que sabia que eu chamo Luiz Henrique, Luiz Henrique, você vai ser efetivado, porque até então eu tinha aquele cargo no departamento administrativo, porque eu não estava formado. Ele falou, bom, você se forma agora, então a gente vai registrar você. Só que a gente vai registrar você não no jornal, vai ser ali na rádio. Rádio? Ali do lado vai ser uma rádio dessas moderninhas que tocam música, e eu quero que você vá lá e seja o meu homem, porque eles precisam de jornalismo, então eu quero que você vá lá e não deixe eles falarem muita bobagem. Então, assim que eu comecei em rádio, eu comecei pela redação da Rádio Cidade, e aí eu participei daquela histórica foto de 25 de janeiro de 1980, com o grupo inicial da Rádio Cidade no topo do prédio da Avenida Paulista, e na verdade o que a gente estava começando era a onda do FM ao vivo em São Paulo. Então foi assim que eu entrei, Malhoca, no mundo maravilhoso do rádio. Entrei oficialmente, mas através da redação do jornal. Eu estou dando espaço para você, porque senão fico só eu falando aqui, fica uma chatice. Não, eu acho legal que você conte, porque alguma coisa eu sei, porque convivi, outras coisas eu não sei, porque estava em outra trincheira, estávamos como, entre aspas, concorrentes e tudo mais. Estamos comentando, então, que o Jornal do Brasil não quis se ver livre de você, mas pelo menos quis te ver na rádio. Vamos ver como é que acontece. Você, jovem, recém-formado, a rádio procurando uma linguagem mais paulista, talvez mais paulistana, porque ela vinha do Rio de Janeiro, com, bem ou mal, com resquícios cariocas. E sempre a preocupação, vai dar certo? No Rio de Janeiro, a Rádio Cidade já era um estouro. A maneira pela qual eles discutiram, e aí eu peço licença de 30 segundinhos para fazer um pequeno merchan. Se você entrar no meu canal do YouTube, que tem esse nome aí comprido, e procurar Como Nasceu, no timeline, no histórico, você tem lá várias séries. Na série Como Nasceu, você procura Rádio Cidade FM. E você vai ouvir a história contada por Cléver Pereira, um dos grandes e importantes diretores do grupo naquela época, contando um pouco de como foi a ideia, como é que surgiu a ideia da cidade do Rio e a hora da filial em São Paulo, que o canal não era do Jornal do Brasil, que eles não tinham
emissora aqui, eles fizeram uma joint venture com uma outra empresa, o nosso querido Décio Matos, e assim foi. Então, só um parênteses, Luiz Henrique agora conta como foi estrear uma rádio com nuances cariocas, nada contra, só para dizer a diferença de estilo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, até porque no Rio ela era um pouco diferente daqui. E como é que foi a sua estreia na Rádio Cidade FM? Bom, vamos lá. Naquela época, como é que era aquela época? A gente estava em plena ditadura, né, em 80, estava decaindo a ditadura, estava passando do Geisel para o Figueiredo, de modo que a gente ainda tinha, na rádio eu não peguei, mas no jornal eu ainda peguei os telex de censura, tal matéria, tal assunto é proibido e tal, e o que quase que empurrava os jornalistas para uma postura bastante oposicionista. Quer dizer, ou você era o jornalista da casa, que sabia transitar ali pelo meio dos corredores e vinha com notícias de dentro da política ou da área geral da ditadura, ou você era alguma coisa na oposição. Isso não como opinião, como texto escrito, mas como personalidade. Eu vivia trabalhando em assembleia de estudante, greve de metalúrgico, assuntos que a igreja na época era bastante intensa, a gente chamava de editoria de fracos e oprimidos, né, bem-humoradamente. Então eu tinha aquela formação de preocupado com a informação, com a notícia, de furar bloqueios e tal. Quando eu fui, de repente eu atravesso um corredor de 20 metros e chego num outro mundo completamente diferente. Era um mundo de música mais leve, na época o funk, eu chamo de o bom funk, porque era o funk americano, daquele que nos deu Earth, Wind and Fire, que nos deu uma linhagem grande de músicos, não esse funk, que é o funk que teve origem em Miami, esse funk quebrado do Rio de Janeiro. Então era isso, e era música brasileira, e eu cheguei com aquele espírito, até porque eu acumulei a rádio e o jornal ainda durante quase um ano, então mantinha aquela postura, né, endurecida, rígida pelo enfrentamento às notícias proibidas, e eu tentei imprimir aquilo logo de cara, e eu escrevia notícias da mesma maneira que saíam no jornal, na agência JB, e as notícias que eu escutava nas rádios jornalísticas, na Jovem Pan, na Bandeirantes, rádios jornalísticas de AM. E eu levava aquilo, eu via, e conversando com os apresentadores, eu via que eles faziam aquilo quase como uma obrigação. E vamos considerar que naquela época, 1980, o rádio era a fonte de música para muita gente. Não tinha essa facilidade de você fazer streaming ou você baixar música. A música era o que você ouvia na rádio ou que você comprava em disco de vinil. Né? Joguem no Google, meninos. Então, muita gente gostava de gravar a programação de rádio, eu mesmo fiz isso há muito tempo, e o jeito de falar da Rádio Cidade era um jeito mais jovem, mais próximo, mais conversado, e tinha como base utilizar a introdução musical da música para fazer o anúncio, e normalmente isso ia durante toda a fase, toda a introdução musical da música, e o apresentador parava de falar quando o cantor começava a cantar. Isso ficava muito legal como ritmo, como pique, como a gente falava na época, né? Isso dava um swing para a rádio, um balanço, mas isso era mortal para quem estava querendo gravar uma música, que queria a música inteira, né? Normalmente colocava no início de um bloco, gravava o bloco todo e lá estava a sua seleção musical. E não tinha muito como editar, aquilo era cassete, fita cassete. Joguem no Google também, meninos. Então, durante muito tempo, a Rádio Cidade enfrentava, né, os nossos telefones, e quem atendia era a querida Dulce, que foi puxada da redação do jornal para trabalhar com a rádio. Ela atendia muita reclamação, assim, Luciano, preocupação histórica, Dulce Magalhães, tá? Queridíssima Dulce. Então, as reclamações eram muito fortes com a voz dos apresentadores, que dizer com uma nota, uma notícia, que eram 5 por hora, uma a cada intervalo, né? Tinha um relógio de 12 em 12, né? Então eram 5 intervalos por hora, 5 notícias por hora, e essas notícias não podiam passar de 1 minuto.
E ali eu falava de política, de economia, situação internacional, eu falava de tudo que estava acontecendo. E aquilo soava diferente na rádio. Era como se eles estivessem parando para fazer uma obrigação mesmo. Eles não se entrosavam com a notícia, basicamente com exceção do Paulinho Leite, o velho Milk, meu queridíssimo amigo, meu irmão, que tinha origem jornalística, e também a Selene Araújo, que na época era apresentadora da Globo e que também tinha essa origem jornalística, mas que, tanto um quanto o outro, completamente envolvidos no clima. Qual era a questão São Paulo e Rio? Carlos Townsend, que foi o coordenador da rádio, foi o criador da Rádio Cidade em São Paulo, da mesma maneira como tinha trazido a ideia para fazer a Rádio Cidade que estourou dentro do Grupo Jornal do Brasil, ele veio com a ideia de fazer uma rádio cidade, que era exatamente uma rádio da cidade. Ele queria os sotaques da cidade, ele queria a levada da cidade. Por exemplo, eu lembro dele conversando com Paulinho Leite, com César Rosa, com Beto Rivera, com a Selene e tal, para achar qual era a divisão em relação ao Rio, qual era o gosto paulista mais adequado em relação ao gosto carioca. Então, por exemplo, saiu um pouco de bossa nova na programação e entrou um pouco entrou country. Então tinha música country que era algumas coisas que eram não exatamente forçadas, mas que eram selecionadas para especificamente entrar naquela programação, porque a programação vinha pronta do Rio de Janeiro, Malhoca, com aquele nosso grande programador da época do Rio, que é alemão. Deu uma... Mas, enfim, Alberto Carlos de Carvalho ou Mr. Albi? Alberto Carlos de Carvalho. Ok. E então, o Mr. Albi fazia a madrugada, o Albino. Aham. Não, era isso mesmo. De modo que tinha uma... São Paulo tinha direito de trocar até 20% da programação para adaptar-se. Essa foi a minha lembrança de agora. Siga. Então é isso. Então, a adaptação, ela vinha na música e ela vinha na fala. Então, Paulo Leite era o jornalista, era o Urbano, Urbano depois foi um personagem, era o jornalista com cara de São Paulo, com aquela fala que acabou se tornando, no começo dos anos 80, a principal voz da Rádio Cidade. Ele ocupou o período da tarde como o velho Milk, e ele acabou dando um pouco a guia do que seria a cara da Rádio Cidade. Tinha o César Rosa, que tem aquela coisa interiorana, né? Apesar de ele não fazer sotaque no ar, se passava uma coisa, né? Por exemplo, eu lembro até hoje nas reuniões que eram semanais e das quais eu participava, que o Carlos Townsend pegou no pé do César Rosa, falando: César Rosa, como é que você desanunciou Waiting for a Girl Like You? Ele falou: Waiting for a Girl Like You, esperando uma garota igualinha a você. Então tinha aquela coisa ainda do caipira, do cara do vozeirão do interior. César Rosa, uma voz maravilhosa, um cara muito, muito bacana, que lançou um livro recentemente, vale a pena. Bom, enfim, e como é que se dava a adaptação? O Carlos Townsend falava comigo e com o Paulinho, falava: vocês são minhas antenas paulistanas. Então, eu quero que através tanto do jornalismo quanto através da fala, a gente traga um pouco do jeito de São Paulo, porque a Rádio Cidade é feita para ter a cara da cidade onde ela está. Então, LF, nos 20% que São Paulo podia mudar, cada apresentador tinha direito a uma música chamada Livre Escolha. Então era uma música, cada folha era algo como 14, tinha direito a uma música dentro da programação por hora. Aí tinha que ser usado com bastante critério. Então, normalmente tinha a ver com o clima do dia. Então pega, por exemplo, hoje ali fora por acaso está chovendo. Então é um dia mais fechado, um dia mais assim, leva um pouco a locução, a apresentação para um outro clima, de manter para cima o público, mas manter de uma maneira mais calorosa. Enfim, era uma sintonia fina
que os melhores apresentadores sabem fazer, é criar o clima. Isso faz parte do FM, e isso começou com a Rádio Cidade de um jeito muito, muito, muito gostoso. Claro que grandes apresentadores da época do AM faziam, mas faziam de uma outra maneira, faziam daquela maneira um pouco mais locutada, um pouco mais, não exatamente impessoal, mas daquele estilo. Não vamos entrar em definições, porque aí já vira aula dos professores antigos, mas enfim, a Rádio Cidade foi feita para ter aquela cara. Como é que isso influenciou do jeito de escrever notícias? Eu fui me dando conta de que minha avó usava muitas frases de efeito, muitas frases de vó. E você sabe que elas têm uma sabedoria muito grande, né? Então uma delas é: você não pega a mosca com vinagre, né? Ou seja, se você quer atrair alguém ou alguma coisa, a mosca no caso é uma figura, se você quer atrair, você precisa mostrar alguma coisa que seja de interesse dessa pessoa. Então eu comecei a me dar conta que, assim, ouvintes de 18, 20, 25 anos de idade de São Paulo naquela época, eles se interessavam sim por algum tipo de notícia, mas não pelo meandro da política internacional, não pela divisão que estava acontecendo dentro da cortina de ferro, com as nuances do Gorbachev, com sei lá mais quem, com o Boris Yeltsin, enfim, isso não era interessante para o dia a dia. E outra linha importante era que vinha da Jovem Pan, do Fernando Vieira de Mello, que hoje eu traduzo quando eu faço palestra, que era assim: mais janela e menos Windows, né? Ou seja, olha o que está acontecendo ao seu redor. É isso que principalmente bate na vida do cidadão. Se ele quiser mais detalhe, ele sabe onde ele vai encontrar a notícia mais detalhada, a notícia com mais, enfim, a informação mais forte. O que interessa é que você passe a sua informação, mesmo que ela seja menos, digamos, cheia de conteúdo, mas passar essa informação da melhor maneira possível para a maior quantidade de ouvintes possível. E aí vem aquela frase do publicitário, que eu também vou lembrar o nome, que é assim: comunicação, Ogilvy. O Ogilvy dizia: comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Então eu comecei com base nisso e com conversas longas com Paulo Leite, e dentro da redação do Jornal do Brasil também o Fernando Zamit, né? A gente começou a pescar algumas coisas, e eu escrevia o que a gente chamava de abobrinhas, mas que eram notícias que chamavam atenção e que o locutor lia com prazer, de modo que ele gerava um prazer e uma sintonia com o público. Então, o segredo da avó de 120 anos, que fumava e bebia desde criança, enfim, essas bobagens, o que no jornalismo se chamava fait divers, né? Fatos diversos no francês, aquilo que não era exatamente uma notícia nesse sentido, mas era uma informação de interesse, era uma curiosidade, o pitoresco. Então eu equilibrava dentro do jornal, dentro das minhas informações, no período da manhã, mais informações fortes, mais informações. E aí eu tinha uma outra redatora, a quem eu, entre aspas, né, chefiava, que era a Rosa. E aí, eu vou lembrar o nome todo dela. E aí ela entrava de manhã, fazia uma seleção um pouco mais forte jornalisticamente, a gente cruzava na hora do almoço. Na hora do almoço, na passagem do César Rosa para o Paulo Leite, a gente já fazia um pouco um resumo do que estava acontecendo. À tarde dava uma amainada e a gente voltava com notícias, se fossem importantes, lá pelo final do horário de Paulo Leite. Aí já entrava primeiro Selene Araújo, depois passou Henrique Terra. Então a gente foi misturando primeiro o tipo de notícia, e depois eu fui desenvolvendo um jeito de escrever que fazia com que a notícia fosse dada como se em primeira pessoa, como se o apresentador fosse dono daquela informação e estivesse passando para o público. Não era uma informação que vinha do jornalismo e ele lia como um locutor. Já que ele era um disc-jockey, um comunicador, a notícia tinha que ficar um pouco do jeito que ele passaria. Aí eu passei a criar um jeito mais personalizado de dar a notícia.
Então o locutor se colocava, por exemplo, numa dica, falava, vou dar uma dica para você que vai sair hoje à noite e vai no cinema. Está passando em tal lugar tal filme, ao invés de fazer está em cartaz no cinema tal. Não, uma linguagem que aproximava o apresentador do público. E eu pude desenvolver isso durante basicamente um período de um ano e pouco. E isso foi ficando uma linguagem prática, de modo que os apresentadores davam o retorno de que aquilo estava sendo legal, que aquilo estava sendo desculpem, estava sendo importante. Durante esse período também, aí eu comecei, junto com Paulinho Leite, a entrar pela via do humor. A gente fazia personagens, a gente fazia outras coisas. Mas basicamente, para fechar o assunto do jornalismo, a gente deixou o jornalismo mais perto do que era a rádio. Rádio Cidade é uma rádio que fazia a ligação direta entre o apresentador e o público, e o jornalismo passou a ser desse jeito também. A ponto de a gente, digamos, contaminar, entre aspas, o próprio departamento comercial. Aí os nossos queridíssimos Edson, o Coelho, o departamento de propaganda, os nossos contatos comerciais, às vezes eles traziam o cliente e pediam que a gente escrevesse o texto com a cara da rádio, ou seja, aquilo já estava sendo identificado, né? O estilo dos apresentadores, o estilo do jornalismo, o estilo das próprias chamadas da rádio, já estava sendo identificado como um jeito legal de entrar em contato com o público. E a publicidade, que tem as suas antenas ligadas, também logo entrou nessa onda, e a gente também, por fora, principalmente Paulinho e eu, fazíamos roteiros para comerciais, alguns gravados nessa própria Rádio Cidade, outros só como texto testemunhal. Então acho que isso fecha o capítulo O Jornalismo na Rádio Cidade. Muito bom. Enquanto você toma um pouquinho d'água ou um líquido, a sua Apesar completa da garrafa, escolha... é água. Muito bem. Pode ser absoluto, pode não ser. Depende do tamanho da garrafa, do conteúdo e tal. Mas no você caso, é absolutamente livre para escolher o que você vai tomar. Você também encontra nos nossos canais uma história muito gostosa contada por Paulinho Leite sobre a participação dele na Rádio Cidade e em outras emissoras. E há 2 capítulos em que ele conta detalhes e conta muita coisa em parceria com Roma e outras coisas que você encontra lá. Então, ele conta, você encontra, vai lá, dá uma clicada, YouTube, LinkedIn, tudo que já falamos antes e que você conhece melhor do que a gente, só entrar lá. Chama-se Vozes do Brasil. Esta série traz, sim, os apresentadores, os comunicadores, aqueles que modificaram, inclusive, boa parte deles a gente conseguiu entrevistar, o jeito de fazer locução. Quando o Luiz Henrique comentou que o AM também fazia determinadas coisas, a linguagem do AM era mais impostada, era menos livre. O que a Rádio Cidade fez e que realmente inovou foi conversar, foi fazer a coisa mais, não é fácil, mas é a coisa mais tranquila, porque eu não pensei nisso antes, porque era um outro estilo de locução que se usava, né, aproveitando a voz forte, a voz bonita, a voz bem timbrada. E já na Rádio Cidade, a conversa, o dia a dia, o coloquial foi a conquista e foi o que modificou. Daí para frente veio uma série de outras emissoras para fazer isso. Como foi o pulo de edifício? Você saiu de um edifício na Rádio Cidade, na Avenida Paulista, e mudou de edifício para um quarteirão de diferença ou coisa que vale. Como isso ocorreu? Vamos lá. Do ponto de vista de resultado, de 25 de janeiro de 1980 até outubro de 1980, a Rádio Cidade foi do 0 até o primeiro lugar de audiência. A Rádio Cidade virou um fenômeno dentro de São Paulo. Da mesma maneira como tinha no Rio, quer dizer, não com a mesma repercussão do que no Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro as coisas explodiam muito mais, né? Ainda explodem porque existem alguns centros nervosos lá, tipo TV Globo,
enfim, era e a proximidade de todo mundo, né? Ou seja, uma coisa que estourasse na praia ficava famosa pela cidade toda. Então, em São Paulo, houve um fenômeno Rádio Cidade, sim, por conta dessa novidade de falar conversado e fazer com que toda a rádio, desde o jornalismo até a publicidade, também tentasse se adaptar um pouco a essa proximidade. Essa rádio foi um estouro. A concorrência na época era Antena 1, Jovem Pan, Bandeirantes. Era basicamente essa a concorrência que a rádio tinha. E essas rádios eram gravadas, né? Os locutores faziam as locuções e deixavam gravado, isso era montado e ia para o ar. Então, nesse período, a Rádio Cidade foi não só crescendo, como foi começando a desenvolver as personalidades dos seus apresentadores. Então, o Paulo Leite, que entrou, depois ele saiu um tempo, ele saiu um tempo da Rádio Cidade e voltou alguns meses depois, já para assumir o horário da tarde, das 2 às 6. Paulinho Leite, o Velho Milk, já tinha seu estilo. Ele tinha uma coisa de, ao mesmo tempo, ser próximo, mas, ao mesmo tempo, ele deixava algumas... ele tem um humor muito fino, né? Que as pessoas percebem, mas não sabem exatamente de onde vem. De certas falas, certas levadas que ele faz, enfim, isso criou um estilo. O César Rosa com aquela ternura, aquela proximidade dele. De manhã, logo no comecinho, já tinha a Rony Magrini, que é aquela vozona, possante, e que também cria uma proximidade. O Rony era o que, com o tempo, acabou se tornando mais próximo da linguagem do FM. Ele foi uma ponte depois, né, entre o comunicador de FM que pulava de volta, entre aspas, para o AM. E aí, Selene Araújo, com aquela voz doce, deliciosa, aquela imagem dela, e que deixava os ouvintes com sensações muito boas, porque ela fazia uma coisa muito gostosa, muito temperada e tal. Betinho Rivera, né, que é aquela voz que vinha do mar e que era o DJ por excelência. Ele era o apresentador que dava o clima, ele tinha o pique, ele falava, e ele tem aquele jeito. Hoje é um diretor poderoso da Fundação Casper Libero, das Gazetas. Enfim, isso estava estourando de um jeito que não dava para não perceber. Isso dava notícia de jornal. Na época que rádio tinha coluna em jornal, as novidades do rádio apareciam em jornal impresso. Jornal impresso, essa coisa cada vez mais rara. Até que chegou um dia que foi o Paulinho Leite que falou: olha, a Jovem Pan quer conversar com a gente. Eu falei: como assim com a gente? Não, é que o Tutinha veio conversar comigo, Paulo Leite, para ir para lá, para montar a rádio ao vivo, montar a Jovem Pan ao vivo. Eu falei: opa, e como é isso? Ele falou: bom, eu estou propondo levar alguns caras daqui da cidade e estou propondo que você vá junto, porque é importante que você vá para organizar o jornalismo, a coisa da produção, a coisa da promoção, de publicidade, enfim, levar as suas habilidades desenvolvidas nesse período, levar para a Jovem Pan. O que você acha? Eu falei: eu topo. Ele falou: bom, então vai lá, conversa com o Tutinha, né? Ligou, marcou um dia, fomos lá, conversamos. O Tutinha, como sempre, regateou no preço, né, do salário, mas, de todo jeito, ainda era um valor que valia a pena, né? Valia a pena atravessar a rua, mas principalmente porque a gente já estava, como se diz, com o rabinho abanando para pegar uma outra novidade. Eu sou muito desse tipo, eu gosto de abraçar desafios, às vezes assustadores, mas vamos em frente, né? Vamos enfrentando até o pânico. E aí montou-se a turma que ia começar a Rádio Jovem Pan em 1981. Muito bem. Eu acho que esse é o exato momento em que nós devemos encerrar a nossa conversa de hoje, porque o pessoal gosta de coisa curta. Nosso bate-papo hoje já não foi tão curto assim. Mas para contar tudo o que eu sei que você tem a contar, e mais um pouco, para chegar até os dias de hoje,
nós vamos encerrar esse primeiro episódio de Luiz Henrique Romagnoli no Rádio Backstage, contando como eram os bastidores de algumas emissoras importantíssimas pelas quais ele passou. E nós voltamos na semana que vem para a segunda parte, ou seja, vocês nos cobrem, vamos... Ele disse que estava sendo formado um time, um pessoal. Então, daí para frente, nós vamos contar a história para você na semana que vem. Roma, por enquanto, obrigado. O ouvinte, obrigado, gente. A ouvinta, como vocês brincavam nos programas de humor, devem ter um pouquinho de paciência, porque a semana que vem tem mais novidade e mais bastidor e mais segredos de bastidor, coisa que muita gente não sabe, porque só quem esteve lá é que pode contar. E o Luiz Henrique é uma dessas pessoas, é um desses personagens, um grande profissional. Por enquanto, obrigado, Roma. Até a próxima. Valeu, velho. Foi isso. Programa Backstage, falando sobre o multifacetado. Falando não, com o multifacetado Luiz Henrique Romagnoli, volta na semana que vem. E a gente promete e se compromete a contar muito mais coisas que você não tem nem ideia do que aconteceu. A gente volta juntos. Até lá.